quando eu coloco para gravar, pede o consentimento, aparece uma tela assim, pedir consentimento. Tipo, para que vocês saibam que eu vou gravar, entendeu? Muito louco, né? Porque tem gente que grava as coisas escondidas. Mas aparece para vocês aí que tá gravando? Aparece, mas não pergunta nada, não. Ah, tá, entendi. Beleza. Vamos lá então, amores, olha só. Na verdade, hoje a gente vai terminar a parte de crase, né, que a gente começou a estudar na semana passada. Já está aparecendo aí para vocês o slide? Uhum. Beleza. Então, na semana passada, a gente começou a estudar a crase, entendendo a crase, né, primeiro, o fenômeno em si, né, visto que a crase é um fenômeno que vai gerar aí uma questão gráfica, que é o símbolo, né? Então, a gente estudou que a crase era a fusão de uma preposição mais a possibilidade de anteposição de um artigo feminino, que juntos vão dar isso aqui para a gente, né? Normalmente, a gente tem aí a preposição advinda de um nome ou de um verbo, tá? Então, é bastante comum. A gente analisou aqui alguns exemplos em que a crase seria uma necessidade. Aqui, no caso, quem chega, chega a algum lugar e à escola. Então, existe a possibilidade, a gente vai lá e coloca a crase. Sempre a união desses dois mecanismos, quando a palavra anterior pede e quando a palavra posterior ao a admite a possibilidade de artigo, tá? Então, a gente viu aqui que essas preposições podem vir de nomes, podem vir de verbos, e essa segunda questão, que pode ser o artigo, também pode vir do início dos pronomes demonstrativos ou relativos, né? Então, se eu tenho um a, preposição, mais o a do aquele, eu vou juntá-los e vou botar uma crase no a, como esse exemplo 2 aqui, tá? Se eu tenho uma frase na qual eu tenha um pronome relativo e eu entenda que quem se refere aqui na frase se refere a alguma coisa somado a esse artigo, então eu sei que eu posso usar a crase antes do pronome relativo, tá? Então, a gente estudou aqui também as possibilidades de artigo quando a gente tem um a omitindo um nome anterior, né? A gente viu isso aqui. Esta caneta é semelhante a que me deste. Esse a aqui trabalha como pronome demonstrativo, semelhante àquela que me deste. Tá? A gente viu também que isso é possível. Então, é sempre a junção da preposição do primeiro a, preposição que vem de um verbo ou de um nome, mais um segundo a, que pode ser um artigo, pode ser um a iniciando pronome demonstrativo ou relativo. Nós vimos isso. Um ponto fundamental da nossa aula passada, só para a gente relembrar, é o critério de correspondência, né, pessoal? Então, a gente sabe que a crase vai existir com o critério de correspondência em gênero, que sempre será feminino, e em número, que vai representar o singular ou plural. Então, eu tenho um feminino, aqui, singular, singular. Eu tenho feminino, singular, singular. Eu tenho feminino, plural, plural. Então, ó, feminino, plural, plural, ok. Feminino, singular, singular, ok. Mas se por acaso eu tenho um singular, plural, deu ruim. Se eu tenho um plural, singular, deu ruim. Eu só posso ter essas estruturas aqui, ó, ambas no feminino e ambas no mesmo número, ou seja, no singular. Ambas no feminino, ambas no mesmo número, ou seja, plural. Aí eu posso colocar a crase, fora isso, não, tá? Aí nós vimos os casos em que não ocorria a crase, né, diante de palavras masculinas, diante de verbos, diante da maioria dos pronomes,
diante dos substantivos em sentido genérico. Nós conseguimos ver aí vários dos casos. E aí eu coloquei exemplos para vocês, tá bom? Coloquei os casos especiais em que ocorria a crase, tá? Então, locuções adverbiais femininas, quando está subentendida a expressão a moda de, locuções femininas, indicação de hora. Nós vimos esses casos e também os casos facultativos. Facultativo é quando você pode ou não colocar, tá? Que estará certo da mesma maneira. Então, ficou faltando a gente analisar alguns outros casos, né, pessoal? E aí, o primeiro de hoje, a gente tem essa crase diante de nomes de lugar, tá? É sempre bacana a gente pensar que, ainda que haja essa especificidade da crase diante de um nome de lugar, o critério geral, ele vai sempre existir. Qual é o critério geral? É quando eu tenho um termo que exige a preposição a e quando eu tenho a possibilidade de anteposição do artigo a, tá? Então, isso vai ser sempre uma necessidade. Se eu tenho um termo que exige a preposição a e se o termo regido admite a anteposição do a, tá? A gente vai, no caso, sempre tentar usar um macete para visualizar isso. Que macete é esse? Então, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, eu vou sempre olhar para o nome do lugar. Olha só, presta atenção, hein? Vou sempre olhar para o nome do lugar, então vou olhar Itália, Argentina, Roma, Curitiba. Sempre que eu puder fazer, e aí eu vou, né, falar uma frasezinha combinandinha para você anotar, para você não esquecer. Sempre que eu puder fazer uma junção da preposição mais o artigo, eu vou ter crase. Quando eu não puder fazer uma junção, eu não vou ter crase. Tá? Então, olha só, a frase é: se quando eu venho da, quando eu vou, eu craseio o a. Se quando eu venho de, por acento para quê? Vou repetir para você anotar. Se quando eu venho da, e aí a gente bota o nome da cidade, né? Quando eu vou, eu craseio o a. Se quando eu venho de, por acento para quê? Essa é a frase que vocês precisam guardar para poder, no caso, aplicar aos lugares, tá bom? Dessa forma, a gente vai conseguir colocar e saber, na verdade, quando a gente vai colocar a crase ou não, tá bom? Então, a ideia é, vamos olhar aqui, ó. Vou à Itália, vou à Argentina, irei a Roma e vou a Curitiba, tá? Quando a gente tem esses nomes aqui, vão aplicar o macete. Se quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Se quando eu venho de, por acento para quê? Então, vamos lá, vamos pensar. Gente, eu venho da Itália ou de Itália? Da. Eu venho da Itália. Então, quando eu vou à Itália, segundo a musiquinha é como? Quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Quando eu venho de, por acento para quê? Então, quando eu venho da Itália, quando eu vou à Itália, craseio a. Tá? Então, aqui nós temos um a craseado. Tá bom? Vou botar assim. Beleza? Vou destacar aqui para você. E aí, qual é o esquema? A gente bota aqui ao lado, ó.
venho da Itália. Beleza? Vamos para a Argentina. Se quando eu venho da Argentina ou de Argentina? Venho da Argentina. Então, venho da Argentina. Então, quando eu vou à Argentina, eu craseio o A. Beleza? Vamos pensar aqui na de baixo. Se quando eu venho da Roma ou de Roma? Você vem de Roma, exatamente. Então, se quando eu venho de Roma, quando eu venho de, por acento para quê? Então, se é por acento para quê? É porque eu não tenho acento. Então, venho de Roma. Se quando eu venho de, por acento para quê? Então, tem que ter acento. Então, continua assim. Tá? Fica ele purinho. Beleza? Aqui embaixo, vou a Curitiba. Então, vamos lá. Se quando eu venho de Curitiba ou se quando eu venho da Curitiba? Venho de Curitiba. Então, se quando eu venho de, por acento para quê? Também não tenho a obrigação da crase. Ok? Então, ó, segundo o macete que eu ensinei para você. Se quando eu venho da, quando eu vou, craseio A. Se quando eu venho de, por acento para quê? Se quando eu venho da Itália, quando eu vou à Itália, craseio A. Se quando eu venho de Roma, por acento para quê? Não tem que ter acento. Entendido ou não? Beleza ou não? Beleza. Beleza? Tranquilo. Há algumas situações aí, né? E aí, no caso, já vou apresentar para você aqui no próximo slide, que é a questão da crase no nome do lugar em específico, tá? Então, se o nome do lugar que a gente está analisando, que não admite artigo, vier especificado, o que é especificado? Normalmente ali a gente tem uma característica, uma coisa que a gente chama de determinante vindo junto, tá? Então, por exemplo, uma coisa é você falar que você vai a Roma, outra coisa é você falar que você vai a Roma antiga. Porque quando você coloca antiga, você cria uma especificação, uma determinação para o substantivo Roma, tá? Então, olha só, presta atenção no que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é o seguinte: regra geral, se quando eu venho da Itália, quando eu vou à Itália, craseio A. Se quando eu venho de Roma, se eu quando venho de, por acento para quê? Não tem. Ok. E se essa Itália estiver determinada? E se essa Roma estiver determinada? E se essa Curitiba estiver determinada? E se qualquer outro lugar que não admita crase, num primeiro momento, estiver determinada? Aí a gente, no caso, vai poder colocar a crase. Então, os exemplos aqui são os seguintes. Vou a Roma antiga. Repara que antiga é uma característica aqui de Roma, é um determinante, é um termo, a gente chama de determinante, tá, gente? A gente chama de determinante os termos que têm um aspecto adjetivo com relação a um nome, tá? Então, quando eu falo vou à moderna Curitiba,
Se eu tivesse só voo a Curitiba, eu não teria crase, mas eu estou colocando um determinante junto. E aí, quando eu coloco um determinante junto, eu ativo essa regra gramatical que diz o seguinte: se o nome do lugar tiver especificado, tiver determinante, eu vou colocar a crase. Gente, entendido ou não entendido? Entendido. Beleza ou não? Tranquilo? Bota aí no chat para mim, para eu ver se está tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo entendido com relação a isso, gente? Sim ou não? Bota aí no chat para eu ver. Tranquilo, Mi? Show. Show, beleza. Giovana, tudo bem? Caio, tudo bem? Júlia, tudo bem? Tranquilo em relação a isso? A essa questão? Então, estando especificado, a gente já sabe que pode, tá? Então, a observação que a gente precisa colocar aqui é o seguinte. E aí, sempre para chamar a atenção disso, né, pessoal? Se a gente tivesse... Olha para cá, ó. Se a gente tivesse essa frase aqui. E se a gente tivesse essa frase aqui? Isso aqui vai ter crase ou não vai ter crase? Sim ou não? Deixa eu parar de apresentar aqui um minutinho, só para poder... Calma aí. Vou apresentar toda a tela para vocês poderem ver melhor e eu ver vocês ao mesmo tempo. Calma aí. Pronto. Nesse Conheço a Bahia e Visitamos a Itália, a gente vai botar crase neles, sim ou não? Eu acho que não. Por que não? Me explica por que não. Porque quem visita, visita algum lugar, né? Isso. E quem conhece, conhece alguém ou algum lugar ou alguma coisa. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado, porque essa coisa de crase de lugar sempre dá problema. Porque o cara vê lugar e aí ele já vai achando que tem que colocar. Gente, a gente precisa sempre lembrar do critério máximo. O critério máximo é: para ter crase, eu preciso que a palavra anterior admita a possibilidade, na verdade, o pedido de preposição, mais a possibilidade do artigo, tá? Então, não se esqueçam, quando a gente tem conheço a Bahia, eu não teria crase. E visitamos a Itália, eu também não teria crase. Por quê? Porque esses dois verbos aqui, eles são verbos transitivos diretos. Cara, nessa hora eu queria tanto saber botar uma chavezinha aqui, cara, eu não sei. Deixa eu ver se é aqui. É aqui, né? É aqui. Será? Caralho, Caraca, eu consegui, não acredito! Caralho, tô muito feliz. Eu só não quero esse azul aqui. Como é que tira esse azul? Eu não quero esse azul. Preenchimento da forma, não quero. Quero zero. E, porra, garota! Amei, gente. Agora eu só preciso passar isso aqui para cá. E aí eu não sei se eu vou conseguir. Mas, de qualquer maneira, eu vou sabotar o sistema e vou criar uma caixa de texto aqui. Será que ele deixa? Não, ele não deixa. Ai, que triste, gente. E agora, alguém sabe? Vocês sabem? Ali no Formas tem um negócio que dá para botar texto. Eu não sei se é a mesma coisa, acho que não. Caraca, bicho. Deixa eu ver aqui. Ah! É
o bom e velho espaço. Show. Então, ó. Verbos. Eita porra. Que isso? Caraca, onde está anotando a parada? Calma aí. Calma aí, que tá errado isso aqui. Ah, não, não acredito. Eu não vou conseguir botar. Tô dando uma de Alcides legal aqui. Alcides que é todo... Coisa de sacaneio pra caraca com isso. Mas depois eu vou pedir pro Vitor me ensinar. Eu não sei como é que... Deixa eu ver se eu consigo botar... Eu queria só conseguir botar uma caixa de texto. Se eu Mas eu acho que conseguisse... você tem que parar de selecionar essa, porque tem uma que já está selecionada. Calma aí. É esse aqui? Formas? Não. Não, calma aí. Clica para fora do texto. Aqui, ó. Tá vendo? Eu Não, tô para fora conseguindo... dessa caixa de texto, porque essa caixa de texto já está selecionada. Ah, sim. Boa, pode ser. Calma aí. Se for assim, ó. Bebê. Boa, Inara. Arrasou, viado. Ó. Verbos. Como é que eu vou aumentar isso? Transitivos. Diretos. Aí eu faço assim, ó. Aí vai ficar decente, né? Isso, isso. Gente, sério. Top. Inara, você arrasou. Obrigada. Vou botar aqui a outra cor. Ainda vou dar uma centralizada aqui, que eu não estou de bobeira. Então, ó, show. Perfeito. Bem legal. Obrigada, Inara. Valeu. Arrasou. Então, ó, o que acontece? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Não é só porque é lugar que a gente vai ficar de bobeira aí dando mole, tá? Então, a gente sempre precisa pensar em relação ao verbo e a sua regência, tá? E aí, com isso, a gente vai poder aplicar esse macete do venho dar e venho de, tá? Se não for o caso, segue o baile, a gente mantém tudo, né? Vazio aqui, ó. Aqui não é o caso de crase, então aqui é só artigo. Aqui é caso de crase, porque está especificada. Então, só a gente colocar o acento gráfico, tá? Agora a gente tem que ter aqui um outro ponto importante, porque são as palavras de exceção, né? São as exceções. A gente tem aqui duas situações, né? Que ocorrem com a palavra casa e com a palavra terra. Aí você fala assim, já, mas calma aí, a palavra casa e terra, por quê? Cara, porque tem certas coisas na gramática que a gente aceita, entendeu? Então, casa e terra são as palavras que levam exceções. Pronto, acabou. Você vai aplicar tudo que você aprendeu nos verbos que pedem a preposição, com a possibilidade de antepor o artigo, tranquilo. Mas se você enxergar a palavra casa ou a palavra terra, saiba que você está diante da exceção, tá? Então, eu botei aqui para você que, no geral, não vai ocorrer crase antes das palavras casa e terra, beleza? Então, você vai ter isso aqui, ó. Voltamos à casa, os marinheiros desceram à terra. Então, já, mas, pô, quem volta, volta de algum lugar, tem a preposição, e aí eu não coloco? Não coloca. Você também só vai usar crase diante da palavra casa e da palavra terra se essas palavras estiverem determinadas, tá? Então, é importante você lembrar dessas duas exceções. Se eu falo voltamos à casa, eu não boto crase, porque é a palavra casa, porque casa é a palavra que é a exceção. Se eu boto que eu vou descer à terra, eu não boto crase. Por quê? Porque a palavra terra é exceção. Agora, se eu tenho
casa e terra especificados, esses dois termos especificados, aí eu vou colocar crase. Então, ó, repara esse exemplo. Voltamos à casa 2 amigos. Essa casa está especificada. Os marinheiros desceram à terra 2 anões. Então, ó, 2 anões é quem especifica a terra. 2 amigos é quem especifica a casa. Beleza? Então, aqui, o que a gente faz? A gente pega, faz assim, ó. 2 amigos é o termo que vai especificar, vai funcionar como determinante. 2 anões é o termo que vai funcionar como determinante. E aí, isso diz para mim que eu preciso crasear o A antes do terra. Isso aqui dos amigos diz para mim que eu preciso crasear a palavra casa, ó. E aí fica assim. Já, se não tivesse 2 amigos, não teria crase. Já, se não tivesse 2 anões, não teria crase. Tá? Então, funciona dessa maneira. Palavra casa e terra enquanto exceções. Tá bom? Temos aqui a crase também com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Nós já visualizamos isso rapidamente na aula passada, tá? Mas vamos reforçar aqui o estudo disso agora. Então, haverá a crase dos pronomes supracitados, né? Aquele, aquela e aquilo, desde que o termo regente peça uma preposição a. Então, nós temos aqui, assistir aquele filme com o meu namorado. Aspiro aquela vaga na faculdade. Prefiro isto, aquilo. Então, olha só. Gente, qual é o sentido desse assistir aqui? Fala para mim. Qual é o sentido dele? O que ele quer dizer? Quando eu falo que eu assisti aquele filme. Não ouvi, amor, desculpa. Eu falei de ver. Sentido de ver, né? Então, se eu sei, e eu sei isso porque eu estudei regência, né? Você sabe que você estudou regência, eu mostrei para você. Então, se eu sei que o assistir é um verbo que pode ser muita coisa, mas eu consigo visualizar aqui que ele está sendo um cara com o sentido de ver, estar presente, eu enxergo que ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele vai solicitar, ele vai exigir uma preposição a, tá? Essa preposição a, ela vai se unir, olha só, ao pronome demonstrativo aquele e aquela ou aquilo. No caso aqui, é esse aquele. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. E aí vai ser o que aqui? Vai ser o a, preposição, mais... Calma aí. Mais o aquele, que vai dar isso, que a gente viu aqui sublinhado. Aspiro àquela vaga na faculdade. Nós vimos que aspirar pode ter 2 sentidos, ou é respirar ou é ter como meta. Aqui no caso, quando a gente aspira, a gente está tendo como meta, né? A gente está tendo como objetivo. Então, a gente tem o aspirar enquanto verbo transitivo indireto, ou seja, aquele cara que pede uma preposição, só que ele pede uma preposição porque o sentido dele ali é o sentido de ter como meta. Então, aspiro a alguma coisa, no sentido de ter como meta, e aspiro algo, no sentido de respirar. Aqui, como o sentido é ter como meta, a gente sabe que ele pede uma preposição.
Então, no caso, é a preposiçãozinha mais o aquela que fez com que aquela ali fosse craseado, tá? Então, nada mais é, esse aquela aqui, nada mais é do que isso aqui. E eu prefiro isto, aquilo, é porque a gente sabe que quando a gente prefere uma coisa a outra coisa. Então, nós temos a preposição mais o aquilo. E aí a gente forma esse termo aqui sublinhado. Tá bom? Agora, tem uma observação. A observação é o seguinte: se o meu pronome demonstrativo estiver se referindo a alguma entidade superior e for grafada com letra maiúscula, não vai rolar a crase. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrevo aqui, ó, agradecemos todos os dias. Vou botar aqui, agradecemos todos os dias a aquele que nos protege. Se eu estivesse pensando aqui em Deus, esse cara aqui, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu botar isso com letra normal para você conseguir entender como vai aparecer se aparecer, olha só. Ó. Só um minutinho. Veja bem. Assim que vai aparecer, ó. Tá? Então, olha só. Agradecemos todos os dias àquele que nos protege. A regra é clara. Sempre que o pronome demonstrativo, que é esse cara, estiver se referindo a alguma entidade superior, ok? Então, sempre que ele estiver lidando com uma entidade superior, tipo Deus, alguma divindade, algum santo, sei lá, uma crença superior aí em algo, tá? E aquele for escrito com letra maiúscula, justamente para criar essa noção personificada, né, dessa entidade, a gente não vai usar crase, a gente vai deixar assim mesmo. Ok ou não? Ok. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Se o pronome demonstrativo estiver se referindo a alguma entidade superior e estiver em letra maiúscula, não ocorrerá crase. Pronto. Aí fica aqui a observação. Deixa eu botar isso aqui em amarelo. Tá? Então, muita atenção a isso aqui. Vamos seguindo. Próximo estudo. A crase diante de pronome relativo. Tá? A gente sabe que os pronomes relativos, eles comumente se adaptam de acordo com a regência dos verbos aos quais eles estão se referindo, tá?
Então, por exemplo, a gente já sabe que a qual e as quais são pronomes relativos que podem vir craseados. Tá? Então, muito cuidado se na redação você usa a qual e as quais, preste atenção se você não está esquecendo de crasear, tá? Porque depende, isso depende muito, né? Depende do verbo que você vai utilizar, depende do verbo que você colocou, se vai exigir uma preposição X ou Y, tá? Mas se liga nisso. Então, por exemplo, se eu falo a cidade a qual iremos é maravilhosa, por que esse A aqui está craseado? Alguém pode me explicar? Por que aquele A ali está craseado? Alguém consegue me explicar por quê? Eu quero saber isso aqui, ó. Quero saber por que esse a qual está craseado, por que esse as quais está craseado. Me expliquem aí. Porque os verbos exigem preposição e tem o artigo. Isso, exatamente. Então, olha só. A cidade a qual iremos é maravilhosa. Nós iremos a algum lugar. Preposição, que vem do verbo ir. Ok? Agora, eu tenho que somar essa preposição o artigo de a cidade, porque, na verdade, nós iremos à cidade. Se esse a qual é um pronome relativo, ele está retomando o termo anterior, a cidade. Então, quem vai a mais o a da cidade. Aí eu faço o pronome relativo aqui com crase. A mesma coisa aqui embaixo, ó. As praias às quais chegaremos irão nos surpreender. Quem chega, chega a algum lugar, preposição, mais o artigo às praias. Então, as praias às quais chegaremos irão nos surpreender. Então, tudo gira em torno de eu perceber a regência do verbo e a possibilidade do artigo aqui, porque aí eu faço o sinal gráfico de crase aparecer, tá? Então, a explicação aqui gira em torno do seguinte: os verbos, vou botar aqui agora, tá? Os verbos exigem preposição a, mas também é necessário somar os artigos presentes. Tá? Então, eu sei que se esses caras pedem, ok, mas eu não posso esquecer também dos artigos. Então, por isso eu vou chamar a atenção aqui para eles, tá? Então, os verbos e os artigos. E aí vem a preposição. Quem vai a, quem chega, chega a. Ok? Vou botar aqui ao lado, ó. Quem vai a. Vou destacar esse a preposição aqui. Ó. Aqui embaixo. Quem chega a. Vou destacar esse outro azinho aqui, que é a preposição. Tá? Então, a explicação é essa. Os verbos exigem preposição a, mas também é necessário somar os artigos presentes. Então, eu somo a preposição mais o artigo, aí eu estou feliz. Aí está tranquilo. Aí eu consigo compreender que, na verdade, eu estou respeitando aqui a regência do verbo e a possibilidade do artigo.
aí tá tudo bem, tá bom? Bota um ok aí no chat para eu saber que você está entendendo, que tá tudo tranquilo. Show. Beleza. Mia, tá tudo bem? Caio, tudo tranquilo? Dá para entender? Tá dando para entender aí? Qualquer coisa fala, tá? Olha só. Temos aqui uma outra dupla. Deixa eu destacar essa dupla aqui. E vou destacar essa dupla aqui. Ó. Essa dupla aqui, quem e cuja, esses dois caras, esses caras, eles não vão ter crase, tá? Então, eles vão se apresentar dessa maneira aqui. Esta é a mulher a que obedeço, este é o autor a cuja obra me refiro. Eles têm preposição que vem do verbo, porque, ó, obedeço. Quem obedece, obedece a alguém. Isso é um fato. Beleza? Mas eles não podem... Calma aí. Esqueci de botar o M aqui. Falei, mas esqueci de botar. Ó. Então, esta é a mulher a quem obedeço. Esse azinho aqui é pura e simplesmente a preposição do verbo obedecer. Se eu me refiro aqui embaixo, eu me refiro a esse azinho aqui, é pura e simplesmente a preposição que vem do verbo referir-se, tá? Então, para a gente, por que a gente não vai colocar a crase aqui? Porque nem o quem, nem o cuja admitem a anteposição do artigo. Por isso que aqui é só preposição. Se o quem e o cuja admitissem artigo, tudo bem, só que eles não admitem. É uma especificidade dos dois, tá? Então, aqui eu só vou obedecer à regência. Quem obedece, obedece a, e quem se refere a. Ponto final. Não vou mais pensar em colocar a crase, porque o quem e o cuja estão de fora dessa situação toda da crase diante dos pronomes relativos. Tá? Então, aqui é assim mesmo, não tem crase mesmo, tá? Temos ainda o pronome relativo que, tá? E esse pronome relativo que é um pronome interessante, porque normalmente ele não tem crase, porque justamente ele também não admite a anteposição do artigo. Então, eu posso dizer, esta é a faculdade a que aspiro e esta é a cidade a que iremos. Por quê? Não posso botar, não tem anteposição de artigo antes do que e não tem anteposição de artigo antes desse que aqui também. Então, a frase está de boa. Com esse pronome relativo que, a gente não usa crase. E aí você já está raciocinando que os únicos pronomes relativos nos quais usaremos crase são a qual e as quais. Tá? Isso você já conseguiu entender. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para uma pegadinha, tá? E a gente costuma escrever assim na redação. Porque, de vez em quando, a gente não vai ficar repetindo. Na redação, a mesma coisa. De vez em quando, a gente tem uma preocupação em não usar as mesmas palavras. Tá? E aí, eu quero trazer aqui para você a observação 2. Porque a primeira, você já sabe. O que não vai ter crase. Beleza. Então, eu vou continuar só respeitando a regência, porque quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de ter como meta, e quem vai, vai a. Isso eu vou continuar fazendo, respeitando
a regência. Mas a questão da crase, eu quero chamar você para esse 2, para esse número 2. Porque ele diz para mim o quê? Poderá ocorrer a crase da preposição a com os pronomes demonstrativos a e as, significando aquela ou aquelas, que aparecem antes do pronome relativo que. Então, ó, presta atenção. Aqui eu estou lidando com omissão de palavras, ok? Sua caneta é igual à caneta que eu comprei. Eu omiti o caneta, que eu já havia mencionado antes, e eu coloquei um que aqui, né? Então, presta atenção. Quando eu falo sua caneta é igual a que eu comprei, eu estou querendo dizer que sua caneta é igual àquela caneta que comprei. Ou suas canetas são iguais às que eu comprei. Ou seja, aquelas que eu comprei. E aí fica sendo o igual a mais o aquela. E aí fica a preposição que vem do igual, porque o que é igual a, mais o aquela. Ah, já, mas não é aquela que está aqui. Sim, não é o aquela que está aqui. Mas é o pronome demonstrativo a e as. Aí tu fala, pronto, ferrou. Eu não sabia que a e as podiam ser pronomes demonstrativos. Então, tá sabendo agora. Quando o a e o as significa aquela ou aquelas, eles são pronomes demonstrativos. No caso aqui, eles estão significando. Dá só uma olhada, olha só, presta atenção. Sua caneta é igual àquela que eu comprei. Esta blusa é semelhante à aquela que eu adquiri na loja do shopping. Então, quando eu tenho esse a, que significa, na verdade, o aquela ou o aquelas, eu terei crase. E se lembre, obviamente, que nós estamos escondendo a palavra. Sua caneta é igual à caneta que eu comprei. Esta blusa é semelhante à blusa que adquiri na loja do shopping. Tá bom, gente? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas é para você conseguir identificar. Ah, já, mas por que tem a crase? Tem sempre a crase por 2 motivos, né? Porque a palavra anterior pede, e se uma coisa é igual, ela é igual a alguma coisa. E se uma coisa, deixa eu botar até chamar a atenção aqui. Ó, e se uma coisa é semelhante, ó, semelhante a alguma coisa. Não nos esqueçamos disso. Então, ó, isso aqui é fundamental. Tá? Então, na hora de fazer exercício, na hora de levar em conta aí, né, as coisas que vão aparecer para vocês, tentem se lembrar que o a pode ser, sim, um pronome demonstrativo. Basta que ele possa ser substituído por aquela ou aquelas. Sua caneta é igual àquela que eu comprei. Esta blusa é semelhante àquela que adquiri, tá? Sempre nessa perspectiva de esconder o termo anterior. Sua caneta é igual àquela caneta que eu comprei. Esta blusa é semelhante àquela blusa que adquiri na loja do shopping. Sim ou não, pessoal? Tudo bem ou não? Escreve para mim. Está tudo ok. Beleza? Beleza. Show de bola.
Agora é o seguinte, eu quero, na verdade, propor aqui exercícios de fixação. Na verdade, eu quero o seguinte, eu quero que vocês coloquem suas respostas aí no chat. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, pronto. Eu quero que vocês, de 1 a 4, para a gente começar, tá? Ó, vou destacar aqui. Eu quero que vocês coloquem os gabaritos aqui, ó. Bota aí. Aí a Tainá escreve 1 tal coisa, 2 tal coisa, 3 tal coisa, 4 tal coisa. Aí Nara coloca 1 tal coisa, 2 tal coisa, 3 tal coisa, 4 tal coisa. Giovana coloca na 1, botei ou não botei crase? Na 2, eu boto ou não boto? E por aí vai. Tá? Pode começar. Já. Oi. Eu vou colocar com ou sem, tá? Porque meu teclado eu não sei colocar crase. Eu acho que tá tudo desconfigurado. Tá. Aí tu bota com... Então, pode botar assim, com crase, sem crase. Aí tu bota 1 com crase, 2 Tá. sem ou sei lá. Tá? Tá bom. Vai lá. Pode ir, pessoal. De 1 a 4. Coloca aí para mim. Coloca as respostas aí no chat. De 1 a 4 só, tá? E Nara já botou a resposta ali dela. Vou esperar as outras.
E aí, pessoal? Vamos lá, ó. O primeiro deles diz o seguinte. O plano dos bandidos saiu às avessas. O que significa dizer às avessas? Fala para mim. Ao contrário? Isso. Ao contrário. Às avessas é uma locução adverbial, tá? O modo como o plano não deu certo é esse. Então, saiu errado, saiu ao contrário. Nesse caso, a gente tem a crase sim. Por quê? Toda locução adverbial feminina leva a crase. Então, aqui a gente coloca a crase sim. Tá bom? Então, aqui fica... Deixa eu já mudar aqui nele mesmo. Pronto. Então, primeiro com crase, beleza. A2. Não chegaram a saber quem era a autoridade. O primeiro não tem crase porque ele está diante de um verbo, né? Fundamental perceber isso. Aqui, ó. E a gente sabe que antes de verbo não se usa crase, tá? Não chegaram a saber quem era a autoridade. Esse aqui, quem era a pessoa, quem era alguém, tá? Quem era fulano. Então, esse aqui também não tem crase, tá? Nós estamos diante de duas possibilidades sem crase. Antes de verbo e antes de substantivo. Não tem motivo para ter crase. A questão 3 diz o seguinte: encontramos os barcos às margens da lagoa. As margens da lagoa não é um adjunto adverbial de lugar, não é uma locução feminina, uma locução adverbial feminina de lugar? Então, aqui eu tenho de ter crase sim, porque toda locução adverbial feminina tem crase, tá? Então, essa terceira tem crase sim. Beleza, pessoal? A4, eu estou diante da palavra que é a palavra exceção, né? Que é a palavra casa. Se eu tenho a palavra casa ou a palavra terra, eu tenho palavras que não levam crase, com exceção da presença de um determinante, da presença de um termo que especifica. Então, se eu falo que eu fui à casa da Milena, eu tenho crase. Mas se eu falo que eu fui à casa, mas voltei logo, eu não tenho na dica de nada, tá? Então, eu coloco aí sem crase. Aí você fala, pô, já, mas eu jurava que tinha. Porque quem vai a. E eu fui a algum lugar. Beleza, só que você esqueceu das exceções. As exceções são a palavra casa e a palavra terra. Tá bom? Então, a gente não coloca crase aqui. Fala, amor. Desculpa, a minha internet picotou. Você pode explicar de novo a 4? Posso. Só porque o fui à casa não tem. Posso sim. Então, quando a gente olha fui à casa, mas voltei logo, a gente tende a colocar a crase porque quem vai a, né? E no caso aqui eu fui. Só que a questão é que casa é uma exceção. Aqui, ó. Ó. Lembra? Vocês não lembraram, ó. Quando tem palavra casa e palavra terra, a gente não coloca crase. Exceto se essa casa estiver especificada, se essa terra estiver especificada.
Entendeu? Então, aqui, eu simplesmente fui à casa. Eu não falei que eu fui à casa da Milena. Eu não falei que eu fui à casa da Jajá. Eu falei fui à casa. Essa casa é uma palavra que é exceção. Entendeu, Mir? Ah, tá. É porque eu tinha pensado naquele negócio de cheguei a casa. Aí eu achei que fosse a mesma coisa. Sim, mas é a mesma coisa. Também não tem crase. Quando eu falo cheguei à casa, não tem crase. Apenas se eu disser cheguei à casa da Milena. Entendeu? O Ah, tá. problema aí, Entendi. o problema, Mi, é a palavra casa. Entendeu? O problema é a palavra casa. Por quê? Porque existe uma regra de crase que diz: antes da palavra casa e antes da palavra terra, eu só vou usar crase se eu tiver com algum especificador. Se eu disser fui à casa daquela aluna, cheguei à casa daquela professora, aí eu boto. Se não tiver, eu não boto. Tá? Então, mas já, pô, não faz sentido isso. Porque se quem vai, vaiar, sim, é uma exceção. Exceção a gente não discute, né? Entendeu? Foi, Milena? Acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Bom, vamos lá. 5, 6, 7, 8. Faz aí para mim agora, vai. Rapidinho, por causa do nosso tempo. São 10h17 já. Vai lá, 5, 6, 7, 8. Giovana, bota suas respostas aí, que você não botou a primeira. Mi, você caiu. Saiu aqui, foi mal. Mas você entendeu? Entendi. O problema é a palavra casa, não é pelo verbo ir, porque o verbo ir pediria. O problema é que a palavra casa e a palavra terra, a gramática considera como exceção. E a gente tem que ter cuidado. Se fosse uma casa especificada, teria crase, mas não é nenhuma casa especificada, então fica sem. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Agora faz para mim a 5, a 6, a 7, a 8, tá? As meninas estão fazendo, vão colocar aí para mim rapidinho no chat, por conta da nossa hora, que são 10h20 já. Inara já botou as respostas dela. Vamos lá.
Ju já botou as respostas dela também. Tainá, Milena, Caio, Giovana. Botando aí também. Nara tá liberada que já botou. Isso, vai botando aí. Vamos lá, ó. Nós temos aqui o seguinte. Não fui àquela farmácia. Não fui àquela farmácia. Quem não vai a algum lugar. O a, preposição do verbo ir, mais o aquela, faz com que haja crase. Então, aqui, a gente vai ter crase sim. Tá? Pela junção que a gente já estudou que pode acontecer, da preposição com o a do pronome demonstrativo. Tá? Então, não fui àquela farmácia. Beleza, eu tenho a preposição unida ao pronome demonstrativo aquela. Show de bola. Entregamos o prêmio àquele aluno. Gente, se eu entrego alguma coisa a alguém, tá? Então, aqui eu tenho crase sim. Beleza? Porque eu entrego algo a alguém. Aí você fala, mas aluno não é masculino? Gente, o foco não é aluno. O foco não é aluno. O foco não é o aluno. O foco é o aquele. Porque quem entrega algo, ou seja, o prêmio, objeto direto, a alguém. A quem? Ao aluno. Então, aquele aqui, vai ter crase sim. Ah, mas não é masculino. Gente, não é isso. Eu conversei com vocês. É o a da preposição mais o a do aquele, que forma a crase. Até comentei com vocês isso hoje, ó. Olha para cá. Aqui, ó. Calma aí, só um minuto. Já vou mostrar para você. Ó, calma aí. Ó, aqui, ó. Todos esses pronomes aqui levam crase. Por quê? É a preposição que vem do verbo anterior mais a palavra aquele ou aquela. Tá? Só não vai levar quando for a entidade superior aqui que a gente estudou. Tá bom? Então, nesse caso aqui, quem entrega algo a alguém tem crase nesse aqui também. Vamos lá. 7. Submeterei aqueles alunos a uma prova. Gente, a gente submete alguém a alguma coisa, tá? Logo, isso aqui não tem crase, porque eu submeto você a uma prova. Então, quem submete alguém a alguma coisa. Então, submeterei aqueles alunos a quê? A uma prova.
Aqui não teria crase mesmo, porque está antes de um pronome, um artigo indefinido, tá? Então, a gente não usa crase antes de artigo indefinido. Então, o 7, 100, tá bom? Agora, o 8, reprovo aquela atitude. Quem reprova, reprova algo, tá? Então, mais uma vez, a gente tem um aquela sem nadinha, tá? Quem reprova, reprova alguma coisa. Beleza? Essas outras aqui vão ficar para casa, tá? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na aula que vem, a gente corrige rapidamente, tá bom? E a gente já começa, se eu não me engano, a penúltima matéria de gramática do ano, para a gente depois ir para a última e começar a nossa revisão zona, em nome de Jesus, vendo a matéria inteira desde o início. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida nesse exercício? Sim ou não? Tá tudo certo? Tudo beleza? Show. Então tá, meus amores, um beijo para vocês. Na aula de redação, vamos comentar aí as redações que vocês enviaram, tá bom? E aí vamos fazer nossas análises juntos aí, tá bom? Um beijo grande para vocês, até daqui a pouco.